começamos pelo deputado estadual Carlos Bordalo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará. Nós fomos surpreendidos, senador, por um evento que imaginávamos não fosse mais possível acontecer em um Estado que já teve a dolorosa experiência do massacre em Eldorado dos Carajás. Do cidadão. Entretanto, o primeiro dia de exercício da função, antes mesmo da posse, foi profundamente triste. Deu-se a chacina de Eldorado do Carajás, quando 19 sem terra foram os mortos, em conflito que, pelos antecedentes, era perfeitamente previsível e evitável. No mesmo dia, pela manhã, havia coordenado os trabalhos, nesta casa, das entidades que compõem o Fórum Permanente contra a Violência no Campo. E já à noite, dirigia-me, com outro colega do Ministério Público Federal, rumo a Eldorado de Carajás. Não o Eldorado da esperança, do lugar para... Para, eu sou repórter! Tá bom, para! Para pra parar! Tá bom? Eu sou repórter! Pode sair, precisa sair. Vem! Eu vou parar de fumar! Pronto! Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem! Só mulher e criança dentro. Para! Só tem mulher e criança aí dentro! Só tem mulher e criança lá! Só tem mulher e criança! Foi um dia bastante tenso, não se sabia o que ia acontecer, mas sabia-se que algo ia acontecer. Eu vi o ônibus da Polícia Militar de Parauapebas estacionar e descendo soldados. Aí eu fui até eles, fui até o Major Oliveira e perguntei a ele o que estava se passando, o que ia acontecer a partir dali. Aí ele me disse, olha, eu não sei o que vai acontecer porque o comando já não está mais comigo. Eu não tenho mais informação, não sei o que vai acontecer, só te dou um conselho. Se eu fosse você, eu sairia daí agora. 19 sem terra foram mortos. Segundo a perícia, pelo menos 10 deles a queima-roupa. A gente se colocou naquele momento na região mais cobiçada, né, que é a região de Carajás. Né? Então, esse eixo Marabá, Parauapebas, de fato, ele é o eixo das cobiças, né? Aqui as montanhas são de cuscuz, são de ouro, então é o ouro, é o ferro, né? E terra, né? E terras boas, né? Terras férteis. Então, assim, você tem do ponto de vista do extrativismo, né? Então, tudo isso que eram os polígonos dos castanhais aqui na região. Então, tu tem, assim, uma riqueza em todos os sentidos. Para proteger, então, os latifúndios, os fazendeiros, os grupos econômicos passou a contratar pistoleiros e contar com a colaboração também, a participação de muitos policiais como pistoleiros também, com a tentativa de proteger os latifúndios, passaram a assassinar dezenas de camponeses nessa região. O que já se sabe é que a maioria dos tiros foi nas cabeças dos sem terra. Os corpos foram embalsamados. Bom, inicialmente nos surpreendeu o fato de que a cúpula da segurança do Estado, muito rapidamente, reproduziu a versão original de que teria havido um confronto na área de Pau d'Arco. E deste confronto teria resultado a morte de 10 pessoas, das quais uma mulher e 9 homens. 2 irmãos, uma cunhada e 4 sobrinhos. Se tivesse existido troca de tiro, entendeu? Tinha saído policial baleado também, sabe? Tinha existido viatura com risco de bala, sabe como é que é? Nada disso não tem, não, sabe como é que é? Não tem. Tem eles mortos. Foi cumprir uma ordem judicial e houve um conflito no local. Não há nenhum policial ferido.
nenhum policial ferido. Então, a Secretaria de Segurança Pública ela não pode simplesmente soltar uma nota dizendo que essas pessoas não eram camponeses. Eram trabalhadores que estavam numa situação de conflito. Eles não poderiam ter vindo cumprir naquela forma o mandato. O que estava lá da minha família morreu todos. Meu irmão não tem condição, a nossa possibilidade é pegar só e sepultar, pode dizer, porque não tem condição de se pegar e ficar velando eles, do tipo que eles estão tudo podres, porque você está todo mundo vendo que está todo mundo podre aí, sabe como é que é? Que eles chegaram atirando, não deu chance para ninguém se proteger. E as primeiras pessoas que foram mortas foi os 7 primeiros, que foi 4 sobrinhos nossos, da família, mais 3 que não fazia parte. E deixaram os outros 3 por último, que era o Ronaldo, o Antônio e a Jane. Mas a minha cunhada levou um tiro na canela esquerda. E o tiro mostra que aquilo ali foi para ela cair no chão. Bateram bastante na cara dela. E falaram pro meu cunhado e pro meu marido que eram para eles verem o sofrimento dela todinho primeiro. Eles se humilharam, eles choraram para eles não fazerem aquilo com ela, nem com eles. Aí foi quando eles falaram, dizendo que cadê a valentona? Cadê a valentona daqui? Aí foi quando pegaram e deram 7 tiros nas costas dela. Desses 7 tiros, o meu marido e o Tonho, eles ficaram loucos, se humilhando, para não fazer mais aquilo que eles tinham feito. Foi quando pegaram meu cunhado e bateram bastante na cara dele também. Judiaram muito dele antes de matar ele. E meu marido ficava chorando e falava tanto para não matar. Aí foi quando pegaram meu cunhado e lascaram um monte de tiro só na cara dele. Só de frente. Aí deixou meu marido por último. Nisso, pegaram meu marido e deram 2 tiros nos peitos dele. Do lado esquerdo, bem no coração. E um na cabeça. E o da cabeça foi bem na nuca. Se há mortes, os policiais não poderão retirar os corpos do local. Eles deveriam de ter chamado a perícia para que viesse até aqui o Instituto Médico Legal recolher seus corpos para que houvesse uma avaliação sobre o que aconteceu exatamente aqui no local. Com acompanhamento do Ministério Público Estadual e Federal, chegou-se no local do possível conflito. A perícia está realizando os primeiros levantamentos, colhendo provas. Estamos só apenas dando a segurança para que eles possam trabalhar de forma segura e isolada. Estávamos todos aqui seguindo um lugar muito complicado, que indica ter sido uma operação de muita complexidade, se ela foi aqui. Porque até encontrar as pessoas é muito difícil. Então, esses indícios apontam que a ação deve ter ocorrido muito cedo, que certamente os trabalhadores ainda poderiam até estarem dormindo ou ainda na rede. Bandido que atentar contra o policial vai levar chumbo, sim! Eu estava, coincidentemente, numa reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde o Ministério Público Federal tem assento, quando tive a notícia da chacina. É curioso porque, na véspera, nós tínhamos feito um grande ato público no Ministério Público Federal, presidido pelo próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, junto com o MST, CONTAG, CUT, MAB, todos os movimentos do campo, CIMI, CONAC, representantes de indígenas, quilombolas, já muito por conta de Conisa e Gamela, né, desse retorno da grande violência no campo e da morte antecedida de tortura. Afinal de contas, nós estamos num cenário que a reforma agrária está absolutamente paralisada, temos sinais legislativos de que esse quadro tende a piorar, esse MP 759, a CPI do INCRA e da FUNAI, tudo isso, né, deixando no campo um sinal muito, digamos, um sinal muito evidente de que um dos lados, nesse momento, teria vencido essa disputa e teria uma certa autorização para agir sobre trabalhadores e trabalhadoras rurais. Também nos assustou enormemente essa primeira versão que foi apresentada da Secretaria de Segurança Pública, rapidamente endossando que teria havido um conflito na área, né? Afinal de contas, é, no mínimo, estranho que 10 pessoas morram e se acha que isso vai ficar por assim mesmo. Os policiais
policiais vêm, trazem sua versão e o Estado imediatamente endossa essa versão. Então, os corpos foram transportados para 2 IMLs, um de Marabá e outro de Paraupebas. E desde do nosso trânsito até a redenção, já chegavam as dificuldades. Porque as promotoras designadas para acompanhar a perícia não podem tirar fotos. Porque as promotoras designadas não podem estar presentes na ocasião da perícia. E nós conseguimos encaminhar um protocolo da ONU sobre execuções policiais, em que um dos protocolos é exatamente a retirada de fotos, para que elas constem dos autos. Eu vou até o campo onde ocorreram os fatos, e é uma fazenda abandonada, com um mato muito alto, o terreno extremamente acidentado, com muita água, de dificílimo acesso. E aí é muito curioso como ali teria ocorrido um confronto onde a polícia reage, 10 trabalhadores rurais morrem, nenhum policial sai sequer ferido. A outra coisa que chamou a atenção é essa naturalização nessa região da segurança armada. Não só essa fazenda, todas as outras contam com essa questão de segurança armada. E nós começamos a escutar policiais. E a primeira coisa curiosa que ele informa é que essa segurança privada da Fazenda Santa Lúcia acompanhou a força policial que foi no enfrentamento aos ocupantes, trabalhadoras rurais. E é a coisa mais surpreendente, né? Porque o Estado, que conta com uma força policial, se faz acompanhar de uma empresa de segurança privada antagonista que existe ali para tirar trabalhador rural. Primeira coisa, por que adulteraram a cena do crime? Por que tiraram os corpos do local? Há um protocolo da Segurança Pública no Pará, acho que do Tribunal de Justiça, acho que talvez até do próprio CNJ, que em reintegrações de posse, em conflitos com trabalhadores rurais, não sejam deslocadas forças de segurança locais, e sim da capital, para evitar exatamente essa relação conflituosa do dia a dia, do cotidiano. E aí a primeira versão que aparece é a seguinte: não, mas isso não era um conflito agrário. Isso era bandido ocupando área e armado. Então não foi uma questão de conflito agrário. Foi uma questão de evitar criminalidade. E aí não tem que seguir protocolo nenhum em relação a conflito agrário. Aí a primeira pergunta que eu faço é: mas então por que a delegacia especializada em conflito agrário foi quem pediu a busca e apreensão? Por que então a delegacia especializada em conflito agrário foi quem comandou a operação? Ela não só estava presente, ela comandou a operação. Na sequência, eu fui ouvir familiares, todos muito desconfiados de início, mas, de repente, começam a aparecer os sobreviventes. Os sobreviventes são a grande surpresa nessa história, porque eles não sabiam que no dia anterior, não sei se a FETRAF, mas alguma organização do campo tinha se organizado e levado vários outros trabalhadores e trabalhadoras rurais para a área. Então, o número era muito superior ao que eles imaginavam. E houve sim sobreviventes e houve sim testemunhas. O que as testemunhas falam? Todos os depoimentos de sobreviventes relatam: a polícia chegou, houve uma rendição. As pessoas foram rendidas. Rendidas, ficaram embaixo exatamente dessa região onde se abrigaram da chuva, embaixo de uma lona preta, e a polícia começava a falar bandido, e começou a bater, torturar e matava. Bater, torturar, matava. Descobriram uma pessoa que estava fugindo. Essa pessoa que leva um tiro nas nádegas, que vai parar no hospital. E essa pessoa também endossa a mesma versão dos outros sobreviventes. Todos os sobreviventes dão notícia de tortura e de execução. Como foi dito há pouco, nós estamos numa situação no campo que enseja preocupação. Nós temos esses episódios se sucedendo com uma velocidade absurda. Não se mata mais apenas, né? Tem que se matar, se torturar e se mostrar que está fazendo isso claramente.
Companheiros, companheiras, 25 anos de Procuradoria Federal de Direito Cidadão. Nosso reconhecimento a essa grande luta, a esses 25 anos de muita dedicação ao direito do povo brasileiro. Nosso agradecimento e reconhecimento do papel fundamental que tem cumprido essa Procuradoria. E nesse momento histórico, duas coisas que eu queria lembrar. Primeiro é o massacre do Carajás, que essa Procuradoria denunciou e esteve junto e acompanhando toda a denúncia. Infelizmente, passados 21 anos, continua impune. Mas, no momento atual, o massacre de Pau d'Arco, identificando os assassinos e havendo punição. E quando há punição, o crime diminui. E, no segundo momento, nós queríamos reconhecer, nesse momento atual que o Brasil atravessa uma forte crise econômica, uma crise econômica e uma crise política muito forte, também uma crise institucional. E a Procuradoria nos ajuda a fortalecer os movimentos, os direitos, para que a gente possa combater as desigualdades. E essa é a defesa da democracia, sobretudo pelo direito à liberdade, sem distinção de cor, de classe, de gênero. Nosso agradecimento à passagem desses 25 anos e que nos próximos 25 anos a nossa democracia seja fortalecida e a Procuradoria seja cada vez mais uma voz ativa dos povos que necessitam de uma instituição forte para defender nossos direitos. Na parceria que o Conselho Nacional e a PFDC têm desenvolvido, o caso talvez mais relevante da atuação recente, que remonta a maio de 2017, foi a saída até Redenção Pau d'Arco por ocasião daquela chacina de 10 camponeses, né, na fazenda Santa Lúcia. Foi aí que, vamos dizer assim, sociedade civil, poder público, Estado brasileiro, representado pela PFDC, fomos até esse local representando o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E aí a relação que nós temos com a sociedade civil, com as organizações que atuam nesse território e as relações que a PFDC tem com os procuradores e procuradoras da República que atuam também nesses territórios, foi fundamental para poder apoiar as ações, por exemplo, do Ministério Público Estadual, dos advogados e advogadas populares, dos defensores e defensoras de direitos humanos naquele território que estavam, vamos dizer assim, correndo riscos altíssimos. E isso, vamos dizer assim, permitiu que a investigação se alinhasse e, de fato, chegasse principalmente à autoria. Os mandantes ainda estão sendo investigados. A missão é justamente unir defensores de direitos humanos que atuam na sociedade civil, defensores de direitos humanos que atuam nos poderes públicos para somar forças e poder levar à frente a defesa, a promoção e a garantia dos direitos humanos no Brasil.